A linha Lite da Xiaomi não costuma, representar muito bem os seus irmãos maiores, sendo bem diferentes no visual. Ainda assim, o Xiaomi Mi 10 Lite não é nem de longe um celular ruim. Além de tudo, ele é um dos 5G mais baratos do momento. Falando em 5G, um dos representantes nacionais com essa conexão é o Motorola Edge, que chega a ser mais versátil do que seu irmão Edge Plus nesse ponto. Porém, ele não é barato. Aí fica aquela dúvida, nacional com garantia, mais caro, ou um importado mais barato e sem suporte? Se você quer ver se outros fatores fazem de um ou outro uma melhor compra, acompanhe agora nosso comparativo aqui no tudocelular.com. O Mi 10 Lite é bonito, mas não tanto quanto o Mi 10 mais poderoso. Ele tem uma cara mais igual a de vários celulares lançados este ano, um corpo arredondado, módulo de câmeras retangular e uma tela plana e segura. Já o Edge representa uma mudança mais radical na Motorola, e ele chama atenção. É mais comprido, com uma tela bem curva, parte superior e inferior que deixam ele em pé e um conjunto de câmeras em formato de I. Nas cores, os dois exploram efeitos visuais, holográficos no Edge e em degradê no Mi 10 Lite. O Note é mais tradicional em gota no Xiaomi e em furo no canto para o Edge. E embora os dois ostentem vidro na traseira, o corpo do Motorola é em alumínio e em plástico no Mi 10 Lite. Só o Edge traz uma proteção contra respingos d'água e olhe lá, o Xiaomi nem tem essa preocupação. E mesmo com uma tela maior, esse Motorola é menor e mais leve, sendo apenas mais espesso do que o seu rival. Os dois são dual SIM, mas por mais que o Edge tenha um segundo slot híbrido, que seria uma desvantagem, o Xiaomi, mais uma vez, nem se preocupa aqui e sequer tem slot para microSD. E para terminar, os dois têm sensor biométrico abaixo da tela, mas ele vai ser mais rápido no Mi 10 Lite. Ainda assim, a Motorola acertou mais aqui e o primeiro ponto é do Edge. AMOLED do Xiaomi contra OLED do Edge. Tem diferença? De forma técnica, o AMOLED tem menos risco de burn-in e é mais avançado. O tamanho deles é parecido, de 6.57 polegadas no Mi 10 Lite e 6.7 no Edge. A definição Full HD Plus é a mesma em ambos e o aspecto de 20:9 do Mi 10 Lite não parece, mas é mais comprido do que o de 19,5:9 da Motorola. As bordas muito curvas do Edge são uma dádiva e uma maldição. Dão um maior aproveitamento corpo-tela, é muito mais bonito, mas dificultam a visualização ali bem nessa parte da curvinha. Esse ainda é um display com taxa de atualização de 90 Hz, que é bom para jogos e mídias. Em brilho eles são similares, com intensidade decente e cores intensas, e também são protegidos por Gorilla Glass 5. Há suporte HDR10 nos dois celulares, mas a tecnologia é mais recente no Xiaomi, ela é HDR10 Plus, então eles empatam aí cada um com as suas vantagens. Nada de som estéreo no Mi 10 Lite, mas o Edge tem sim essa característica. Porém, embora o som da Xiaomi seja apenas mono e com graves quase inexistentes e médios ofuscados por excesso de agudos, o Edge não é aquele super estéreo, ele tem um áudio desbalanceado e abafado, mas sem distorções no máximo. Daí quando a gente fala de fones, a gente já sabe que a Xiaomi não traz um par na caixa faz um bom tempo. Os da Motorola são os mesmos intra-auriculares de sempre, confortáveis e com um som bem decente. Os dois também têm suporte a protocolos de qualidade de som sem fios. O ponto é do Motorola Edge. Em sistema, temos dois celulares caros que no mínimo precisam estar atualizados, então nós temos aqui Android 10 para todo mundo. Já nas atualizações, ambos devem ter ao menos um update e outros a partir desses aí são um mistério, embora a Xiaomi acabe tendo mais probabilidade nisso. A interface MyUI da Motorola ainda mantém um ar de original Pixel, até pegando algumas funções, mas tem incluído cada vez mais recursos próprios, acumulados no aplicativo Moto, mas espalhados pelo sistema. São gestos de navegação, modo jogo, atalhos de botões ou que usam o canto da tela, entre outros. A MIUI da Xiaomi é mais conhecida por ser recheada de funções, permitindo temas, fontes e muito mais liberdade ao usuário que gosta de fazer modificações por conta própria. Nas conexões, o Mi 10 Lite tem o diferencial da conexão infravermelho, que muita gente que tem Xiaomi gosta, para controlar eletrônicos, e ele também traz o mais atual Wi-Fi 6. O Wi-Fi do Edge também é dual band e os dois têm Bluetooth 5.1 e NFC, contando também com a novidade do 5G. O Mi 10 Lite ele não vai funcionar com a gambiarra nacional aqui do 5G, o DSS, e isso fica apenas com o Edge. O ponto então é do Mi 10 Lite pelos recursos e conexões extras. Uma coisa em que esses dois aparelhos competindo hoje combinam é o chipset, que é um Snapdragon 765G para os dois, e a quantidade de RAM 6GB e o armazenamento de 128GB também é o mesmo para ambos, embora apenas o Edge tenha slot para microSD. Eles possuem variações nesses números, mais RAM, menos RAM, mais
mais armazenamento, mas as versões que nós utilizamos para testes e levamos em consideração aqui são essas que são iguais. Fica então para a otimização do sistema junto ao hardware dar o tom dos resultados, mas ele deu algum resultado nisso? Em benchmarks, o Mi 10 Lite é apenas 4,5% mais veloz, mas nos nossos testes de abertura de apps é a vez do Edge ser 4,5% melhor, deixando os dois abaixo dos concorrentes e muito parecidos. E apesar de o Edge se sair melhor em jogos por ter o display legal de 90 Hz, ele empacou no PS 2020, apresentando aí alguns lags, mas foi bem em todos os outros títulos testados. O Mi 10 Lite ele se saiu bem no geral, mas não tem a tela especial, então eles terminam mais uma vez empatando porque eles são muito parecidos. Para bateria, nenhum deles é super caprichado e ficam aí na média dos 4.160 mAh no Xiaomi e 4.500 mAh no Edge, lembrando da tela que vai puxar mais carga. Isso aí faz diferença sim, porque ele passou um pouco das 17 horas e 15 minutos de autonomia, enquanto que o Mi 10 Lite, bateria menor, chegou a 20 horas e meia. O tempo de tela ainda é 1 hora maior no Mi 10 Lite, mostrando uma melhor otimização do sistema e mostrando que 90 Hz chupa sim bateria. Tendo um carregador de 22,5 W na caixa, o tempo do Mi 10 Lite de quase 1 hora e meia na tomada é melhor do que o carregador de 18 W do Motorola, que traz na caixa do celular, que leva a 2 horas e 40 minutos para recarregar. Bateria menor e melhor duração, ponto para o Mi 10 Lite. Mesmo contando com 4 câmeras cada, as fabricantes escolheram aqui configurações diferentes para os seus conjuntos com lentes diferentes. O Mi 10 Lite tem uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.8 PDAF, uma ultra wide de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. O Edge tem uma wide principal de 64 megapixels com abertura 1.8 PDAF, uma telefoto de 8 megapixels com 2 vezes de zoom ótico, um ultra-wide de 16 megapixels e um sensor TOF 3D. O sensor principal não é um problema para nenhum dos nossos competidores e juntam 4 pixels em um só para trazer mais qualidade. Fazem capturas boas em boa luz e os dois têm o modo escuro, que apesar de ser até bem interessante no Edge, salvando algumas capturas, é bem mais competente no Mi 10 Lite, considerando aqui a faixa geral de preço. Na ultra-wide, o Edge se sai melhor com imagens que perdem um pouco em nitidez, mas trazem menos distorção de lente e ficam mais próximas ao sensor principal. A mesma lente no Xiaomi faz boas fotos, mas com qualidade que cai bastante em locais com menos luz. Só o Mi 10 Lite tem a câmera macro dedicada, faz aí umas capturas decentes com a ajuda do foco automático, mas o Edge também faz fotos nesse estilo, porque a ultra wide dele tem foco automático, e aí acaba podendo fazer o macro, mas perde um pouco em nitidez. Por fim, o Edge acaba sendo mais diversificado por ter também a telefoto, por mais que ela faça fotos com perda de qualidade por interpolar as imagens em busca de mais pixels. O modo escuro e macro do Mi 10 Lite, a ultra wide e a versatilidade do Edge. Empate. Nada de 4K 60 fps nessas câmeras, e eles só chegam nessa velocidade se estiverem gravando em Full HD+. O Edge se complica aí ao não ter sequer uma estabilização eletrônica, enquanto o Mi 10 Lite tem uma, e é boa, e também uma câmera lenta e também a capacidade de gravar ao mesmo tempo com as câmeras traseira e frontal. A captura de áudio é boa em ambos e o foco é mais lento no Edge, que também tem a qualidade de gravação mediana. Então, sobrou aí muito aqui pro Mi 10 Lite. Se na traseira não tem 60 fps, na frontal então a gente não tem nem 4K. O sensor é de 16 megapixels com abertura 2.5 no Xiaomi e de 25 megapixels com abertura 2.0 no Edge. De toda forma, os dois seguem com bons e semelhantes resultados. São fotos boas em qualquer situação, guardadas as limitações de categoria de cada um, e desfoque interessante. Em baixa luz, eles perdem detalhes, mas conseguem manter um resultado. Terminamos com um empate. Para falarmos de preço, aquele aviso que a gente sempre dá. O Mi 10 Lite não foi lançado no Brasil, então a gente considera o seu preço de importação sempre com 60% de impostos que lhe cabem. Dito isto, ele chegou ao mercado por 350 euros lá fora, aproximadamente R$ 2.300. Já o Edge veio super precificado a R$ 5.500 e mesmo ele já tendo sido encontrado por até R$ 3.400, isso não faz dele um melhor custo-benefício do que o seu concorrente, que pode ser encontrado já por pouco menos de R$ 3.000. Com os impostos. Lembrando aqui a proporção de suporte, onde o Edge tem uma garantia nacional contra um suporte quase inexistente para o rival da Xiaomi. Mas, levando em consideração a pontuação equilibrada até aqui, o Mi 10 Lite fica com um ponto por ter um preço menor. Tivemos aqui mais um daqueles casos em que um pontinho a mais que fosse de um para o outro levaria um empate. Se o Edge custasse menos, ele teria uma grande vantagem em cima de um celular importado, mas não é o caso e por isso o Mi 10 Lite leva melhor. Os dois têm uma boa tela, desempenho parecido e fotos legais. E mesmo com a bateria menor, o Xiaomi dura mais, a sua MIUI é mais completa. O Edge leva pelo áudio e melhor construção, mas isso não é o suficiente. Conte para nós, o preço faz diferença para você? Você escolhe aí o seu aparelho tendo em consideração o
o preço do smartphone acima de tudo? Conte para nós nos comentários aqui embaixo. E para acompanhar boas ofertas, basta você acessar os links que nós deixamos na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima.